Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender, camaleãozinho, o verdadeiro motivo do porquê a CIA, NSA, o FBI, a galera que investiga OVNIs não trouxe revelações grandiosas até agora pra gente. Você vai entender por que os órgãos competentes que estudam o fenômeno OVNI até agora não trouxe algo competente para os seres humanos. Esse aqui é um ex-funcionário que vai dar uma entrevista e você vai ficar de boca aberta, tá? Porque o motivo ele é muito mais obscuro do que você imagina. Então eu recomendo você assistir até o final para você poder entender. Eu vou deixar essa entrevista rodando. Peço encarecidamente para você deixar o seu like, verificar a sua inscrição, participar do nosso segundo canal Notícias Libertárias, está aqui na descrição, e conhecer o curso de Inteligência Artificial. É o futuro, meu irmão. Não precisa falar inglês, não precisa de curso superior, não precisa saber programação, não precisa de um computador. Se tiver apenas um smartphone, se tiver computador também pode estudar. Tem aulas para computador, tem aulas para smartphone, você pode acessar as duas se você quiser. Você recebe o meu contato pessoal, é um curso profissionalizante e é o futuro. Eu, se eu fosse você, eu aprenderia. Tem aluno meu que em 2 semanas já está trabalhando, recebendo em real, em dólar, peso argentino. Vale muito a pena. É o futuro, meu irmão. Quando você descobrir o que é inteligência artificial, você vai cair para trás. Você dá o comando, vai fazer as suas coisas. Depois, quando você volta, está pronto ali, você vende aquele serviço. E é mais de 100 mil novas oportunidades todos os dias. Eu, se eu fosse você, para ontem, conheceria. Eu vou rodar essa entrevista para vocês poderem entender, e aí eu vou falando aqui, tá? Deixa eu colocar, eu vou reduzir o tamanho da minha imagem aqui, para ficar mais fácil aqui, melhor, vou fazer assim, que aí vocês podem ver aqui o texto, tá? Vamos lá, olha só. Eu vou narrar aqui para quem está tendo dificuldade para ler, tá? Vamos lá. A questão seria, por que você acredita que eles fazem isso? E sustentam isso de uma forma tão feroz por tanto tempo? Acho que é parecido com o lado negro do Papai Noel. É um esforço para permitir que as pessoas durmam à noite. Como eu disse, você sabe, luzes zumbindo do céu não são um problema. Até mesmo outras criaturas, você sabe, andando pelo planeta, não é assustador o suficiente. Mas se você me dissesse, se você me mostrasse partes de corpos dentro de um disco voador, ou se você me mostrasse um corpo humano mutilado, da mesma forma que nas mutilações de gado e mutilações de cavalos, que a Linda Moulton Howe reportou no início de sua carreira, junto com muitos outros, você poderia ter me convencido a guardar esse segredo. E a entrevista vai continuar, mas é importante você entender o seguinte: por que esses caras não revelaram os OVNIs ainda? Por que esses grandes órgãos governamentais de segurança, como, por exemplo, o FBI, por exemplo, nós tivemos aí o caso João de Souza, trabalhando 30 anos em investigação de OVNIs, inclusive o seriado Arquivo X foi inspirado em João de Souza. Nós temos aí a CIA investigando aparecimento de OVNIs, o exército americano. Por que ninguém trouxe grandes revelações? Por que ninguém trouxe uma filmagem? Por que ninguém trouxe uma foto nítida? Por que eles sempre falam de OVNIs que estão no céu, luzes que estão piscando, e fica por essa... existe OVNIs, nós já encontramos com OVNIs, foi o que o secretário de Defesa falou nos Estados Unidos em 2024, nós já encontramos OVNIs, não sei o quê, já teve vários encontros pacíficos, né? Os caças dos Estados Unidos, os F-22, aí já passaram muito com interrupção de OVNIs,
piloto de avião comercial também. Mas por que eles ficam nessa história? É uma luzinha no céu que pisca e desaparece, é uma luzinha no céu, às vezes são 3 luzinhas, 4. Por que eles não falam o que eles já investigaram? Eu tenho uma outra entrevista, não sei se vai dar tempo aqui, mas o cara, ele participou de 11 missões, ele foi soldado dos Estados Unidos, e ele participou de 11 missões de recuperação de naves de alienígenas. E o cara tem o mesmo pensamento que esse cara aqui. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai investigar o caso OVNI, você descobre que o ser humano é alimento para eles. Cara, tem um filme antigo chamado Sinais. Sinais. E tem um outro filme chamado Guerra Entre Mundos. Anota aí, 2 filmes, Sinais e Guerra Entre Mundos. Não recomendo assistir porque é filme de pesadelo. Muitas vezes você pode até traumatizar sua cabeça aí. É Sinais e Guerra Entre Mundos. Esses filmes, apesar de ser hollywoodianos, são filmes que demonstram a pura verdade, onde o ser humano é inimigo e alimento para eles. Essa é a pura verdade. Por que os caras não trouxeram uma entrevista falando sobre isso? Porque esses seres se alimentam da gente. Aí, imagina, você pega uma nave, uma filmagem da CIA, onde não só vacas foram mutiladas, mas o ser humano está lá dentro da nave mutilado igual uma vaca. E se você soubesse de uma verdade como essa, como é que você fala para as pessoas? E a coisa vai ficando pior. E tentar dizer às outras crianças do quarteirão, né? Na conspiração de Papai Noel. Isso aí você está tentando explicar. Isso funcionaria para mim em 1979. Agora eu quero deixar claro. Eu nunca fiz parte de nenhum programa. Isso aí é um entrevistador, tá? O UPay ou de acesso especial de alguma forma, né? E eu esqueci de mencionar no meu slide de abertura aquela pequena coisa de isenção de responsabilidade. Nunca precisei fazer isso porque eu nunca estive envolvido com isso. Eu gerenciei alguns dos meus programas de acesso especial, mas era em robótica. Eu não tenho nada a ver com esse esforço, mas isso é o que eu me convenceria a me juntar ao que eles chamam de cabala, né? O medo de que meus filhos, olha só o que ele vai falar, saibam que possam ser tirados de seus quartos à noite. E eu acho que essa é a base para todo nível de segredo. Você está entendendo? É basicamente isso. Imagina só se a população soubesse. Pensa um pouco. Imagina se a população soubesse que os OVNIs, eles matam seres humanos, mutilam seres humanos. Imagina só, eles usam as mulheres para procriar a sua espécie. Além de tudo isso, eles podem entrar na sua casa e te abduzir. Sem intervenção do governo, sem intervenção de nada. Por quê? Porque eles têm uma super tecnologia que o governo não é capaz de frear. Então, o governo fica chupando o dedo perto da tecnologia deles. Então, eles têm acesso, eles podem chegar na sua casa, sequestrar os seus filhos, sequestrar você. E o final disso nunca é um final bom, porque você vê que dentro da nave, das naves que foram recolhidas, né, tem mutilação de seres humanos. Então tu chega numa CNN, numa Rede Globo e fala que os OVNIs mutilam seres humanos, que o ser humano é alimento para eles, que simplesmente muitas vezes o desaparecimento de milhares de pessoas em suas casas podem ser a origem dos OVNIs, e que os Estados Unidos ou qualquer governo não tem tecnologia para resolver esse problema, ia gerar um caos, ia gerar um caos coletivo, uma coisa, um susto, que esse susto as pessoas não iam conter. As pessoas não iam conseguir dormir, as pessoas não iam conseguir fazer absolutamente nada, não iam conseguir trabalhar, a bolsa de valores ia crashar, tudo ia dar problema, ia ser um caos, uma histeria coletiva inacreditável. E a gente iria fazer com que o mundo parasse e retrocedesse uns 20 anos. E simplesmente os Estados Unidos, qualquer grande governo, não teria capacidade de bater de frente. Então a verdade, ela é muito obscura para que as pessoas possam bater de frente. Essa é a verdade. Então você imagina, né, se fosse alienígena bonzinho,
que tivesse em prol. Não, eles até fazem acordo de tecnologia para poder repassar a tecnologia aos seres humanos, mas eles sempre querem algo em troca. Por exemplo, teve casos de diretores e ex-diretores da CIA que já morreram, que já eram velhos, não sei o quê, morreram de circunstâncias misteriosas, que o cara falou, o acordo que foi feito com os alienígenas, eles repassavam a tecnologia deles para a gente, e nós íamos fingir que nós íamos ficar cegos perante ao desaparecimento de pessoas, perante a abdução de pessoas que os alienígenas fazem. Então esse foi o acordo que foi feito com os alienígenas. Agora, evidentemente, quando a gente tenta estudar o alienígena profundamente, nós chegamos à conclusão que esses seres não são alienígenas. Lembra? Para ser um extraterrestre, tem que ser nascido fora da Terra. Levando em consideração, já trouxe mais de 2 aulas sobre isso, que a Terra é imensa, com vários continentes, o termo correto seria seres que vêm de fora do domo. Seres que vêm de fora do domo. E provavelmente foram criados na era pré-diluviana, que foi a era de grande tecnologia que o mundo eu acredito que ninguém vai chegar tão longe em tecnologia como foi a era pré-diluviana. Se tu estudar a história de Tubal-Caim, por exemplo, o primeiro ferreiro do mundo, você vai ver que na era pré-diluviana foi a era de ouro da tecnologia. Se você estudar a história de Nimrod, da antiga Babilônia, foi a época de ouro da tecnologia. Os egípcios, os caras tinham abertura de portais. Por exemplo, eu não preciso ir muito longe. Na Índia existe a cultura chamada Vimana. O que é Vimana? Vimana é uma nave que voa pelo mundo, que não gasta combustível fóssil, não faz barulho, né, e não respeita as leis da física, que é chamado de carruagem dos deuses, usado por aqueles deuses que moravam no céu para acessar a Terra, e que foi passada essa tecnologia para os seres humanos. Tem até o sânscrito hinduísta que fala os segredos da Vimana, que foram espalhados pelos 7 pontos da Terra, por causa de uma guerra que aconteceu, onde eles decidiram não ocultar esse segredo dos seres humanos. Então você tem a história dessas Vimanas, tem a história de Nimrod, com Vimana também, vou chamar de Vimana aqui, que é um tipo de disco voador. Você tem a história de Salomão, cara. Salomão, que já é uma coisa mais recente, apesar de não ser tão recente, mas a história de Salomão. Salomão, ele tinha um tapete voador, vamos chamar assim, tapete voador, um aparato, uma plataforma, que graças a essa plataforma ele conseguia ir para o Egito em questão de minutos. Ele tinha uma plataforma, uma coisa lá que ele conseguia viajar. Se você pesquisar tapete voador de Salomão, você vai entender. Inclusive Aladim, que tem aquele tapete que o Aladim sobe em cima, o tapete voa, né? Aquilo ali foi inspirado em Salomão. Agora, não é um tapete que voa, é uma tecnologia. Evidentemente, ela deve estar bordada, deve ter um tapete por cima, mas é uma tecnologia que foi repassada de anjos para os seres humanos. Então, no passado, os seres humanos talvez não tinham computador, talvez não tinham Wi-Fi, mas tinham acesso a naves voadoras que acessavam o planeta inteiro. Tem referências de quadros de Salomão para tudo quanto é canto, em civilizações ancestrais, lugares muito longe, onde Salomão nem deveria ter ido. Como que ele conseguiu acessar esses lugares? Com esse tal tapete voador, que na cultura hinduísta é chamado de Vimana, e você hoje, no século XXI, entende que é um disco voador, um OVNI, um objeto voador não identificado. Então é basicamente isso. Agora, esses seres, esses Greys, esses reptilianos, esses Anunnakis, são seres que foram criados pelos anjos caídos. Né? O livro The Book of Miracle também fala um pouco sobre isso. O que acontece? Os anjos caídos, né, eles se apossaram das mulheres e deram origem a gigantes. Mas não foi só gigantes que eles criaram, eles fizeram um processo de hibridização. Só para você poder entender, deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês verem. Aqui, ó. Deuses sumérios, Egito. Você tem aqui a manipulação do próprio DNA para a criação de seres divinos. Ó. Essa imagem aqui não me deixa mentir. Ó. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês poderem ver. Só vou alterar aqui a imagem.
E tá aqui, ó, esse aqui é um quadro, ok? Um quadro onde, ó, só para vocês entenderem, essa águia seria o criador. Aqui você tem os reis que estão usando um tipo de ferramenta, ok? Aqui um tipo de ferramenta, alterando o que nós chamamos aqui de DNA. Tá vendo aqui, ó? Essa camada aqui, essa árvore, né, que vai entrelaçada, é chamado de DNA. E você vê que do lado dos reis aqui, ó, inclusive desse lado aqui tá melhor, olha aqui, tem um ser com asas, ó. Tem um ser com asas, que seria um anjo. Então, um anjo, inclusive com essa mochilinha aqui que é usada para atravessar dimensões, atravessar domo, né? Você tem os anjos que vieram com discos voadores, repassando conhecimento e tecnologia para os deuses de sua época, esses modificando o DNA dos seres humanos, ok? E criando híbridos, e principalmente esses greys, esse tipo de seres aí. Então, que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui o vídeo aqui. O que acontece? Eu vou colocar a imagem para vocês. Tá? Vou dar um zoom aqui para ver se a gente consegue pegar. O que acontece aqui? Esses Greys, Anunnakis, reptilianos foram criados no processo de hibridização para servir os anjos caídos. Eles são seres que não possuem em si um espírito como divino, uma centelha divina, que possa fazer com que você seja salvo ou condenado. Não é uma criação de Deus, são seres puramente malignos, por isso que no livro de Enoque fala que todos esses gigantes são inclinados para o mal, já são condenados desde a sua criação, porque eles não têm uma alma divina dentro deles. E esses seres, eles são completamente obedientes aos seus donos. Então eles são criados para isso, né, para poder satisfazer as necessidades dos anjos caídos. Quando ocorreu o dilúvio, a grande guerra, o que aconteceu? Esses seres foram exterminados, os anjos caídos também foram exterminados. Só que aí a tecnologia para recriar esses seres, ela ficou ainda presente. Ficou presente. Então, depois do dilúvio, quando a humanidade começou a se restabelecer, criou-se novamente reis poderosos, governo, aí voltou a praticação da cabala, de todo tipo de feitiçaria. O que aconteceu? Eles pegaram aquele conhecimento e, com aquele conhecimento, recriaram esses híbridos. Então, eles voltaram a recriar esses híbridos novamente, após o dilúvio. Tanto é que você vê a luta de Davi e Golias. Golias é um gigante e veio depois do dilúvio. Por quê? Porque os humanos já começaram a voltar com o processo de hibridização. Só que esses seres, né, que esses seres aprenderam? Eles aprenderam que, né, não dá para ficar se expondo a público, que Deus vai lá e destrói. Aí esses seres, eles vivem no subterrâneo. Por isso o nome é Anunnaki, né, Homem-Formiga. Eles vivem no subterrâneo. Então eles construíram bases dentro de lagos, no subterrâneo. Eles construíram bases no oceano. Eles construíram bases que de certo modo, seriam resistentes a um dilúvio. Eles construíram bases subterrâneas. E aí esses seres acontecem. E aí você tem uma passagem bíblica que fala que maldito é a cobra, né, que pecaminou sobre Adão e Eva. Aí ele fala, você vai rastejar o resto da sua vida. Aí tem uma frase muito importante lá em Gênesis que diz, você morderá o calcanhar e ele pisará na sua cabeça. Só que ele fala assim, você vai se alimentar do pó da terra. Ele fala, maldito seja tu, você vai se alimentar pelo pó da terra. Pode pesquisar que tem em Gênesis. E por que ele fala que essa raça vai se alimentar do pó da terra? Quem que é o pó da terra? O ser humano é feito de barro. O ser humano, ele é feito de barro. Se você pegar, deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês aqui. Ó, ser humano, pó da terra, semelhança. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos colocar essa referência aqui. O ser humano, ele é feito de barro. Ele é feito de barro, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, as mesmas composições que encontra no corpo humano as mesmas composições que você encontra na Terra. Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio. Tudo que você encontra na Terra, você encontra no corpo humano também. Então, o ser humano,
ele é feito de barro. Ele é feito de barro. Então, essa referência aqui. Então, esses seres, já nas Sagradas Escrituras, já diziam que eles se alimentavam dos seres humanos. Eles já se alimentavam dos seres humanos, tá? Então, agora você está começando a entender o contexto. Saber que pode ser tirado durante a noite. E eu acho que essa é a base para todo nível de segredo, né? É assim que você pode fazer com que as pessoas boas façam coisas prejudiciais para seus amigos e companheiros para mantê-los quietos. Essa é a racionalização. Não estou dizendo que está certo. Agora eu acho que é a razão pelo qual Luan Elizondo ainda está vivo, entre outros, né? E a razão pelo qual David Grush também está vivo, né? Ele vai explicar um pouco sobre esse assunto aqui, né? É o que eles podem falar. Então, basicamente, né, a entrevista ela já termina por aqui. Basicamente é o seguinte: por que essa galera não revela sobre OVNIs? Né? Essa é a explicação. Porque o segredo ele é muito mais obscuro, é muito mais tenebroso do que você imagina. Se você soubesse que os alienígenas têm tecnologia, podem entrar na sua casa, sequestrar teus filhos, sequestrar você, que os alienígenas, geralmente eles mutilam as pessoas, eles nunca fazem coisas boas com as pessoas, nunca fazem. Quantos relatos que eu já não trouxe aqui? Se você soubesse que isso está solto, você não dormiria, você entraria em, você não conseguiria trabalhar, ia ser uma histeria, um caos social absurdo. Por isso que não é revelado. Não se revelou alienígena até hoje, porque são seres malignos que afrontam contra a existência do Criador, afrontam contra a existência divina, afrontam contra o ser humano. Agora, para você que chegou até o final desse vídeo, tem uma notícia boa para vocês. Apesar dos alienígenas serem seres perversos, foram criados em processo de hibridização e tudo mais, apesar de tudo isso ocorrer, nós temos um estudo lá nos Estados Unidos que foi feito com mais de 10 mil pessoas, que demonstrou-se pessoas que foram abduzidas, ou pelo menos pessoas que foram no começo do processo de abdução, e até mesmo paralisia, né? Paralisia, acho que é paralisia do medo, acho que é o nome correto, mostrou que as pessoas que proclamavam o nome de Jesus Cristo, né? As pessoas que começavam a orar o terço de Maria, as pessoas que começavam a orar no processo de abdução ou no processo estranho, né? Esses seres iam embora, esses seres interrompiam. Teve casos de pessoas que estavam sendo abduzidas, pessoas que entraram no seu quarto e já estavam no processo de abduzir o alienígena, abduzir a pessoa, e a pessoa começou a proclamar o nome de Jesus, e pelo fato dela proclamar o nome de Jesus, esses seres desapareceram. Teve casos, inclusive casos documentados, de pessoas que falaram: olha, eles me levaram para uma nave, uns seres estranhos, do meu lado tinha um cara mutilado, aquilo que eu falei, tinha um cara mutilado, todo aberto, morto já, e eu estava do lado, eu não podia me mexer, e eles já estavam com as ferramentas para me mutilar, e eu comecei a orar para Maria, orar o terço, orar para Jesus, e aí esses seres começaram a se afastar de mim, de todo jeito. Depois eles voltaram, pediram para eu parar de orar, e que me devolveriam para minha residência. Aí simplesmente eles foram com a nave no lugar e me devolveram, me apagaram e eu acordei na minha própria residência. Tem muito caso, são mais de 10 mil pessoas que foram documentadas, que o processo de abdução foi encerrado porque as pessoas proclamaram o nome de Jesus Cristo. Agora, por que um extraterrestre tem medo do nome de Jesus, se ele viesse de Marte, se ele viesse de Júpiter? É porque é aquilo que eu falei para você, esses seres foram criados na Terra. E esses seres sabem que Jesus é Deus, eles sabem disso, eles conhecem toda a história. Se você proclamar o nome de Jesus dentro da nave desses caras, a nave vai cair. A nave vai cair, é simples assim. E eles vão ser eliminados. Então, quando você proclama o nome de Jesus, muitas vezes, esses seres têm um pavor terrível. Proclamam o nome de Maria, que é a nova Eva, que a Maria é a arca da aliança renovada. Se você proclama, eles ficam desesperados. Porque quando você santifica alguma coisa, ali mesmo já começa o anjo, a convocação dos anjos, ali naquela região que você está. E aí ocorre aquela batalha, que eu vou trazer essa batalha para vocês, mas uma referência muito boa é a Batalha de Nuremberg. Então, basicamente, tem esse caso, só para a gente finalizar o vídeo, que as pessoas interromperam
Até mesmo pessoas que foram abduzidas. Teve casos de pessoa que foi abduzida em nave, começou a orar para Jesus sem parar, tem documentários, e que a pessoa misteriosamente apareceu na sua cama. Ela foi teletransportada de volta. Não sei se foi o anjo de Deus que fez isso. Então, quando você evoca o sagrado, né, evoca o nome de Deus, Jesus Cristo, você evoca ali o sagrado, esses seres eles ficam desesperados. Então, essa é uma coisa interessante que vale a pena você entender e levar para o resto da sua vida. Né? O motivo que eles não revelam, os alienígenas, é porque é um motivo obscuro, é um motivo tenebroso que faria com que as pessoas não dormissem. E, evidentemente, né, a maneira de combater esses seres não é com espada, não é com lasers, não é com canhão. É que se você evocar o nome de Deus, eles todos desaparecem. Essa é a pura e singela verdade. Fica essa dica para vocês aí, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, deixa o maroto, verifica a sua inscrição. E eu, se eu fosse você, para ontem conheceria o curso de inteligência artificial que se encontra aqui na descrição. Eu sou um dos professores que está lá dentro e é um curso profissionalizante. Você vai ter certificado nacional e internacional validado, vale muito a pena. Tá aqui na descrição. E aproveita a oportunidade, a promoção, tá? Fique na paz.